Olá pessoal, esse é o canal Química em Foco Biscoitinho do Bim. E o assunto de hoje é reações químicas 1. Fala pessoal, bem-vindo ao canal Química em Foco Biscoitinho do Bim. E essa é uma videoaula sobre reações químicas, a parte de reações químicas da química inorgânica. Nessa primeira videoaula sobre reações químicas, você vai aprender como se classifica uma reação química. Portanto, cuidado, você não vai precisar saber agora, nessa primeira videoaula, como se faz a reação química, somente como se classifica indivíduo. Então, não é para você se perguntar, mas por que deu 2 ali? Mas por que deu HCl? Mas por que deu O2 e não deu O3? Não é para você se perguntar isso agora, é somente para você aprender a classificar a reação indivíduo. Então, vem aqui aprender comigo. Vamos lá. Primeiro, reações químicas. Tudo que tiver antes da setinha, a gente vai chamar de reagentes. E tudo que tiver depois da setinha, a gente vai chamar de produtos. Então, por exemplo, aqui eu tenho 2H2 mais O2, dando 2H2O. Logo, o que está antes da setinha, indivíduo? É o quem? É o gás hidrogênio e o gás oxigênio, o H2 e o O2. Logo, eles são reagentes. E o que vem depois da setinha, é quem? É H2O. Então, o que está depois da setinha é o produto. Então, portanto, aqui, H2O é o produto. Logo, mais uma vez, ó, hidrogênio reage com oxigênio, produzindo, setinha sempre produzindo H2O. Certo? E como é que a gente vai classificar uma reação química, indivíduo? Vem comigo para tu aprender. Olha só, primeiro, uma reação química pode ser classificada como reação de síntese ou adição. Quando é que uma reação química é classificada como uma reação de síntese ou adição? Quando 2 ou mais substâncias reagem para formar somente uma. Toda vez que 2 ou mais reagem para formar somente uma, a gente vai chamar a reação de síntese, indivíduo. Então, vem aqui aprender comigo, ó. Olha para cá. 2H2 mais O2 dando 2H2O é uma reação de síntese. Por quê? Porque eu estou juntando 2 substâncias para originar somente uma, que é a água. Aqui é a mesma coisa, quando eu pego o SO3 com H2O formando H2SO4, essa é uma reação de síntese. Por quê? Porque eu estou juntando 2 substâncias para originar somente uma. Uma reação de síntese, ela pode ser classificada como uma reação de síntese total ou uma reação de síntese parcial. O que é uma síntese total, indivíduo? Síntese total é quando partimos de substâncias simples. O que é substância simples, indivíduo? Vê se você lembra comigo. Substância simples é aquela que é formada por um único elemento químico. Um único. Olha para cá, ó. H2 só tem H. Então, é uma substância simples. O N2 só tem N. Então, é uma substância simples. Concorda? Então, o NH3, que é uma substância composta, porque é formada por mais de um elemento químico, o N e o H, está sendo formado pelo H2 e o N2. Como está sendo... Aqui eu estou juntando 2 substâncias para originar somente uma, e essas substâncias no reagente são todas substâncias simples, a gente vai chamar a reação de síntese total, indivíduo. Vamos lá. Al mais O2 dando Al2O3. Veja, isso aqui é uma substância simples, que é formada apenas de alumínio. Aqui, O2 é uma substância simples, que é formada somente de oxigênio, Capadócio. Logo, vai ficar o quê? Al2O3, que vai dar o quê? Então, uma substância composta, certo? Que eu estou juntando 2 substâncias para originar somente uma. Bem, eu não entendi por que o alumínio com oxigênio deu Al2O3. Não é para você entender isso agora, para você pura e simplesmente aprender como se classifica. Você entendeu que eu estou juntando 2 substâncias para originar somente uma aqui? Então, uma reação de síntese. Você entende que aqui é simples, e está dando uma substância só? Então, uma reação de síntese, só que ela é total, porque está vindo de substâncias simples, mas ela pode ser uma síntese parcial também. Quando é que ela é uma síntese parcial, Capadócia? Quando é que ela vai ser uma síntese parcial? Adivinha. Quando o quê? Pelo menos uma das substâncias é composta. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é uma substância composta, que é formada por mais de um elemento, concorda? Aqui é uma substância composta, que é formada por mais de um elemento. Eu estou juntando 2 para formar uma só. A reação continua sendo reação de síntese. Só que eu não tenho, né, todo mundo como substância simples, como está lá em cima. Então, consequentemente, síntese parcial. Aqui, mesmo o O2 sendo substância simples, o KCl é uma substância composta.
eu estou juntando duas substâncias para originar somente uma. Então, pode ser mais, tá, gente? Pode ser H2 mais Cl2 mais O2, dando 2 de HClO, por exemplo. Certo? Estou juntando 3 substâncias para originar somente uma. Então, 2 ou mais substâncias para originar somente uma. Aqui, no caso, eu coloquei só 2 substâncias, sendo que essa é composta, essa é simples, mas como essa é composta, a síntese é uma síntese parcial. Então, mais uma vez, para finalizar a reação de síntese, quando eu junto 2 ou mais substâncias para originar somente uma indivíduo, e quando eu tenho somente substâncias simples no reagente, ou seja, antes da setinha, essa síntese é chamada de síntese total. Mas quando eu tenho pelo menos uma substância composta no reagente, né, essa síntese é chamada de síntese parcial. E se você entendeu o que é uma reação de síntese, você vai entender o que é o contrário da reação de síntese, que é uma reação de decomposição. E a reação de decomposição era também chamada de reação de decomposição ou análise. O que vem a ser uma reação de decomposição ou análise indivíduo? Reação de decomposição ou análise é quando uma única substância produz 2 ou mais substâncias. Agora, ao contrário. Se na síntese eu juntava um monte para dar uma só, a decomposição é quando uma só dá um monte, certo? Ou 2. Não precisa ser um monte, mas 2, certo? Olha aqui, ó. Então, 2 ou mais substâncias. Exemplo, eu tenho aqui, ó, CaCO3 está sendo decomposto em CaO mais CO2. Quando tiver essa setinha assim subindo, quer dizer que a gente está produzindo uma coisa gasosa, certo? Muito bem, um produto gasoso. Aqui, ó, o Na2SO4 dando Na2O mais SO3. É uma reação de decomposição. Aqui, ó, o NaCl dando Na mais Cl2. Eu tenho um cara só, não é isso? Que é só o NaCl produzindo Na e Cl2. Aqui eu tenho somente H2O produzindo o quê? H2 e O2. E aqui eu tenho o quê? H2O2 produzindo o quê? H2O mais O2. Quando eu tenho uma única substância originando 2 ou mais substâncias, a reação é uma reação de decomposição, indivíduo, decomposição. E uma coisa que eu quero que você preste atenção é que uma reação de decomposição, ela pode ser classificada assim, ó. Essa aqui está sendo esse triangulinho aqui, tá? Esse deltazinho aqui, quer dizer aquecimento. E aí, quando for por aquecimento, a gente vai chamar a reação de decomposição de, aqui, ó, pirólise ou calcinação. Ou seja, é uma reação de decomposição, indivíduo, que envolve aquecimento, certo? Envolve o aquecimento. Mas quando envolve corrente elétrica, tá vendo aqui? Que aqui não é aquecimento, é por corrente elétrica. A gente vai chamar de eletrólise, indivíduo. Eletrólise. E quando vem pela ação da luz, a gente vai chamar de fotólise. Então, fotólise, decomposição pela presença de luz. Pirólise ou calcinação é a decomposição por aquecimento. E eletrólise é a decomposição por corrente elétrica. Agora, a gente vai continuar nossa classificação de reações químicas num estalo. Olha, pronto! E agora, continuando a nossa videoaula e falando sobre as classificações, a gente vai falar sobre a próxima classificação, que é a reação de simples troca ou deslocamento. Como é que a gente pode classificar uma reação como simples troca ou deslocamento? Uma reação de simples troca ou deslocamento ocorre quando eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta, produzindo uma substância composta e uma substância simples, não necessariamente nessa mesma ordem. Olha para cá, ó. Reação de uma substância simples, composta, dando composta e simples. Ou composta simples, simples composto. E assim a gente vai olhar para a reação e ver. Olha para cá, ó. Alumínio, substância simples, porque é formada apenas de um único elemento. HCl, substância composta. Aqui, ó, o AlCl3 é uma substância composta e o H2 é uma substância simples. Binho, por que ela é chamada de reação de deslocamento? Porque o alumínio está deslocando o hidrogênio do lugar dele. Ó. O alumínio está dando um chute no hidrogênio para ficar com cloro. E aí o hidrogênio, tadinho, vai embora, certo? Mas eu não entendi. Por que a L com HCl dá AlCl3? Lembra, mais uma vez, você não tem que entender isso agora. Você tem que entender somente como se
Classifica, vem comigo. Aqui, ó, ZNS mais Na. Isso aqui é uma reação o quê? De simples troca. Por quê? Porque aqui é uma substância simples, tá vendo? Porque o Na é somente um elemento. Aqui é a substância composta, dando uma substância composta e uma substância simples. E uma reação de dupla troca, que é a classificação próxima, é quando todas as substâncias são compostas. Todas são compostas. O que tio colocou para você aqui? Ocorrem quando dois compostos permutam elementos ou radicais, dando origem a dois novos compostos. Binho, traduz isso. Traduzo. Tá vendo aqui, ó? Essa daqui é uma substância composta. Essa daqui é uma substância composta. Essa daqui é uma substância composta. E essa daqui é uma substância composta. Quando for composto, 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 reação de dupla troca ou permutação. Por que permutação? Porque ele está falando isso aqui. Olha aqui, ó. O cálcio está indo no lugar do hidrogênio, por isso que está dando CaSO4. E o hidrogênio está indo para o lugar do cálcio para dar HCl, certo? Então, eles trocam de lugares, permutam, certo? As substâncias permutam elementos. Muito bem, aqui, ó. Substância composta, substância composta, substância composta e substância composta. Quando é composto, 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 indivíduo, vai ser uma reação de dupla troca. Então, vem comigo muito rápido. Reação de síntese. Quando eu junto duas ou mais substâncias para originar somente uma. Reação de decomposição ou análise. É quando eu tenho uma substância que vai originar duas ou mais, ou seja, o contrário da síntese. Reação de simples troca ou deslocamento. Simples, composto, composto, simples. Repete comigo. Simples, composto, composto, simples. E uma reação de dupla troca é quando todo mundo é composto, 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 composto. Mas eu quero te chamar a atenção para uma classificação de reação química que a gente vai chamar de reação de óxido e redução. Uma reação de óxido e redução vai ser uma reação química em que há variação do número de oxidação de um elemento. Como é que a gente pode perceber isso? Ó, vamos lá. São reações que ocorrem com variação do NOx de alguns elementos. No caso, essa reação é uma reação de síntese, porque eu estou juntando duas substâncias para originar somente uma. Mas toda substância simples, indivíduo, tem NOx zero. Então, o hidrogênio tem NOx zero aqui e o cloro tem NOx zero aqui. Lembra disso? Toda substância simples tem NOx zero. Então, aqui é zero, aqui é zero. Mas aqui não é substância simples, ele é composta. Então, o H que está no A é mais 1 e o cloro, para dar zero, vai ficar menos 1. E aí, o que eu vejo? Que o hidrogênio passou de 0 para mais 1. Toda vez que sobe o NOx, olha, passou de 0 para mais 1, subiu o NOx, a gente vai chamar de oxidação. Oxidação. E desceu no NOx, já passou de 0 para menos 1, desceu, a gente vai chamar de redução. Eu não vou entrar no foco de quem oxidou, quem reduziu com agente oxidante ainda. Aqui é só para eu classificar, tudo bem? Então vamos lá. Aqui, ó, o hidrogênio passou de 0 para mais 1 e o cloro passou de 0 para menos 1. Variou de NOx? Variou. Aqui no CO2 mais H2O dando H2SO3, o carbono aqui vai ter o quê? O oxigênio é menos 2, vai ficar menos 4, não é isso? Então, o carbono aqui vai ter NOx mais 4. O hidrogênio é mais 1 e o O é menos 2. Bom, o hidrogênio é mais 1, o O é menos 2. E se você fizer a conta, vai achar que o carbono é mais 4. Você pode perceber que, nesse caso, não houve variação de NOx. O carbono continuou sendo mais 4, o hidrogênio continuou sendo mais 1 e o oxigênio continuou sendo menos 2. Como não houve variação do NOx, a reação de síntese embaixo ela não é de oxirredução. Ou seja, o que a gente pode concluir com isso? Das reações de síntese, aquelas que a gente junta várias substâncias para originar somente uma, elas podem ser ou não ser de oxirredução. Então, essa daqui é síntese e oxirredução. A de baixo é só síntese, tudo bem? Já uma reação de decomposição, que aqui eu já dei uma adiantada, aqui, ó, essa primeira, o cálcio aqui é 2, continua sendo 2. O carbono é mais 4, continua sendo mais 4. E o O menos 2 continua sendo menos 2. Variou de NOx? Não variou. Essa é uma reação de decomposição. Decomposição sem ter oxirredução, porque não variou. Mas aqui, o cloro é mais 5. E aqui ele é menos 1. Se ele é mais 5 para menos 1, ele desceu, ou seja, ele reduziu, certo? E o quê? O oxigênio que é menos 2 passou a ser 0. Ou seja, de menos 2 para 0 ele subiu, ele sofreu oxidação. Houve variação de NOx, indivíduo?
Houve. Logo, essa reação aqui é uma reação de decomposição e de oxidação. Então, a gente pode ver que uma reação de síntese pode ser ou não ser de oxidação. Uma reação de decomposição pode ser ou pode não ser de oxidação. Agora, olha uma reação de simples troca. Uma reação de simples troca como essa daqui. Sódio aqui é zero, substância simples. Mais 1 e menos 1, mais 1 e menos 1. Hidrogênio em substância simples, zero. Sódio passou de 0 para mais 1. Então, ele variou de NOx, certo? Ele oxidou, ele subiu. Consequentemente, aqui, ó, se o cloro passou de... Perdão, cloro não, o hidrogênio passou de mais 1 para 0, ele reduziu, certo? Houve variação do NOx? Houve. Então, uma reação de simples troca é de oxidação, certo? Aí, eu só coloquei uma para encurtar um pouco o nosso tempo para te dizer que todas as reações de simples troca são de oxidação. Todas reações de simples troca são de oxirredução, indivíduo. Enquanto as reações de dupla troca, quando tiver essa setinha aqui para baixo, quer dizer que produzir uma substância que é insolúvel. Tudo bem que não se solubiliza em água. Olha para cá, ó. NaBr mais AgNO3, dando AgBr mais NaNO3, quer dizer o seguinte, que o Na continua sendo mais 1, aqui é mais 1, a prata mais 1, continua sendo mais 1, o Br é menos 1, continua sendo menos 1, o N é mais 5, continua sendo mais 5, e o A é menos 2, continua sendo menos 2, quer dizer que as reações de dupla troca nunca, indivíduo, são de oxirredução. Então, presta atenção contigo. Reação de síntese pode ser de oxirredução, pode não ser de oxirredução. Reação de decomposição pode ser de oxirredução, pode não ser de oxirredução. Reação de simples troca sempre é de oxirredução. Então, é simples troca e oxirredução sempre. Dupla troca é dupla troca porque ela nunca será de oxirredução. Na parte 2 da nossa videoaula de reações químicas, a gente vai começar a aprender como se faz uma reação de síntese, como se faz uma reação de decomposição e assim por diante. Tudo bem? Te espero lá na próxima videoaula sobre reações químicas. Muito obrigado pela audiência.